e a carta de demissão de Thiago Carpini já deve estar pronta. Mas calma, tudo depende, ao meu ver, dos 3 primeiros jogos do São Paulo. Agora, depois desse tempo sem jogo do nosso tricolor, com a estreia ali contra o Talleres na Argentina. Esses 3 primeiros jogos são essenciais para a permanência ou então para a demissão de Thiago Carpini do comando técnico do São Paulo. Tá? É claro, eu, você, nós torcedores, vamos torcer para que esses 3 primeiros jogos sejam 3 vitórias e, consequentemente, o sucesso do Carpini. É isso que a gente torce. A gente torce para o São Paulo Futebol Clube. Então, jogadores, comissão técnica e também até diretoria entram em tudo isso. Então, a gente torce, lógico, para o sucesso de todo mundo. Mas tudo tem o seu limite e a sua data de validade. Então, como eu te disse, vale muito esses 3 primeiros jogos, vai servir de termômetro e de balança para a permanência ou não do Thiago Carpini. Vamos comentar aí esses jogos do São Paulo, um pouco mais de 3, já imaginando um cenário do que pode acontecer com a permanência ou não do técnico do São Paulo, fechou? E nesse vídeo eu vou precisar demais de vocês, da opinião de vocês aí no campo dos comentários, demorou? Então já senta o dedo no like e não esquecem, se inscreva aqui no canal e ative o sino para receber todos os conteúdos, fechou? Bom, vamos lá. Primeiro jogo do São Paulo, tá rolando treino, a preparação para esse jogo já está acontecendo. 12 dias aí de preparação para esse primeiro jogo que vai acontecer no dia 4 de abril, lá na Argentina, contra o Talleres. Vai ser um jogo difícil. Estreia da Libertadores, primeira vez do Carpini na Libertadores, né? Aí a gente espera que estejamos aí com todos os jogadores disponíveis para essa estreia na Libertadores, mas vai ser com o elenco completo ou não, um jogo super complicado. Talleres aí que tem até alguma tradição na Libertadores, né? É recente, mas é um adversário que ganhou muita força no cenário argentino e pode complicar sim muito as coisas. É um time que já até desclassificou o São Paulo aí de uma pré-Libertadores em 2019. Para esse jogo, é lógico, se ganha o jogo do Talleres, que para mim é o principal adversário dentro do grupo da Libertadores, fora de casa, maravilha, nossa, feliz demais. E olha, o Carpini dá um passo muito grande para a permanência dele. Um empate, eu não vejo com olhos ruins não, cara. Eu acho que se a gente conseguir trazer um empate lá da Argentina, se não conseguir a vitória, eu até acho que é um bom resultado. Eu acho que a derrota, em qualquer hipótese, é sim um péssimo resultado para quem busca e quer alguma coisa dentro aí da Libertadores, tá? Segundo jogo, uma semana depois, então vai ter uma semana de preparação para esse jogo, no dia 10 de abril, o Cobressal no Morumbi. Aí, meus amigos, se perdeu ou se ganhou lá na Argentina contra o Talleres, ou se empatou contra o Cobressal no Morumbi, não tem outro resultado que não seja a vitória. Pior time ranqueado, né, da Libertadores, aí, que está disputando a Libertadores, né, o penúltimo colocado do campeonato chileno, talvez até lá possa até ter melhorado, ou então continuado na mesma posição, até ficado em último, não dá para saber, na verdade. A única coisa que eu sei e o que eu quero, e tenho certeza que você aí também quer, é que a vitória é obrigação. E não só a vitória, tem que apresentar um bom futebol contra esse time do Cobressal, que é horroroso. Então, para esse segundo jogo, não tem como, velho. Tem que vencer essa partida, tá? Bom, terceiro jogo do São Paulo, que já é no final de semana, no dia 13 de abril, dia 13 ou dia 14 de abril, ainda está definindo aí essa data, muito provavelmente no dia 13, estreia no Campeonato Brasileiro.
Entre o segundo e o terceiro jogo aí da Libertadores já vai se iniciar o Campeonato Brasileiro e a gente estreia contra o Fortaleza no Morumbi também. Então, para você iniciar, mais uma vez, um Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é uma maratona, não é tiro curto, é uma maratona, 38 rodadas, nada melhor do que você já vencer o seu primeiro jogo para dar aquela moral em casa, que é mais do que a obrigação, a gente sabe muito bem disso, né? E contra o Fortaleza, que é um time que está brigando aí nos anos que se passaram, da metade da tabela para cima. Então, se o São Paulo imagina, prospecta fazer parte desse pedaço da tabela, tem que ganhar dos rivais, tem que brigar dos caras que vão estar ali para cima também. E o Fortaleza já é na estreia, então um resultado, vitória, para mim é primordial e importantíssimo para iniciar o Campeonato Brasileiro, tá? E é aí, depois desses 3 jogos, é o divisor de águas, porque agora a gente começa a imagina 2 cenários. A gente já fala mais dos próximos jogos do São Paulo, que são bem importantes também. Mas a partir desses 3 jogos, o cenário ele pode tomar 2 caminhos. Se o São Paulo vence ou empata na Argentina contra o Tajeres, vence o Cobressal no Morumbi e vence na estreia do Brasileirão, eu acho que o Carpini passa no teste e é mantido no cargo. Pelo menos por enquanto. Até esses 3 jogos. Mas, se perde lá na Argentina contra o Tajeres, se tropeça, empata, nem estou pensando em perder para o Cobressal, se empata no Morumbi contra o time horroroso do Cobressal e perde para o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro dentro de casa, aí eu não vejo uma outra saída senão a demissão de Thiago Carpini. Comentem se vocês acham que esse cenário realmente seria para demissão ou não. E o outro cenário, com vitória, empate, vitória e outra vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, se também você manteria o Carpini, lógico, dependendo de uma evolução do time. Porque o que a gente viu no Campeonato Paulista não teve nada. Teve uma piora, teve um declínio de produtividade esse time do São Paulo. Então, quero saber da sua opinião, se é a mesma que a minha, se mantém ganhando ou empatando o primeiro jogo e com 2 vitórias, ou demitir o Carpini caso tenha aí 2 derrotas e um empate depois da volta aí da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Bom, com esses 2 cenários, vamos trabalhar os próximos jogos com esses 2 cenários agora, tá? Depois do jogo contra o Fortaleza, a estreia do Campeonato Brasileirão, tem ainda outro jogo do Brasileiro, né? Aí no meio de semana contra o Flamengo no Maracanã. Pedreiríssima, pesadíssimo esse jogo. Ou vai chegar com moral, com o Carpini, com a moral lá em cima, e o elenco também, iniciando bem a Libertadores, iniciando com estreia aí uma vitória no Campeonato Brasileiro, pode dar bom também lá no Maracanã. A gente já ganhou o jogo lá. Ganhamos aí a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, a gente ganhou lá, né? Então, quer dizer, é um jogo contra o Flamengo, está tudo em aberto. Pode ganhar, perder, empatar, todos os resultados aí estão em aberto para esse jogo do Flamengo, tá? Dependendo de como o São Paulo vai chegar nesse confronto. Ou com o Carpini com moral, ou então com um novo técnico, ou pior, sem técnico. Talvez aí com Milton Cruz comandando o time. Olha, vou até bater na madeira aqui para isso não acontecer, tá? E depois o Flamengo, outro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, tá? Fora de casa também, lá em Goiânia, né? No final de semana, no dia 20 de abril. É um jogo difícil? É um jogo difícil, né? Qualquer jogo no Campeonato Brasileiro, fora de casa, ainda mais o São Paulo, que está aí com essa zica de não conseguir ganhar jogos fora de casa,
No Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente ganhou um jogo só. Um mísero e vergonhoso jogo fora de casa. Já vamos ter jogado com o Flamengo, vai depender do resultado, e na sequência pegando o Atlético Goianiense também fora de casa. Temos condições de vencer? Temos sim. Temos mais time, mais peso, mais qualidade. Tudo vai depender ou se do Carpini com moral, ou do novo técnico, ou ainda sem técnico. Sempre dois cenários a partir do terceiro jogo. A gente está trabalhando aqui. Tá bom? Aí depois o Goianiense, depois dessa sequência de 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, volta a Libertadores. Com um jogo, mano, difícil também. Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. No dia 25 de abril, meio de semana. Jogo pedreiríssima também. Onde que? Dá para o São Paulo chegar lá e ganhar o jogo? Dá. Tem condições? Tem. Eu acho que é o mesmo cenário que a gente fez aqui contra o Atlético Goianiense. Vai ser um jogo difícil, vai depender, lógico, de como vão estar as duas equipes, tanto o Barcelona como o São Paulo também, né? Como que vai chegar para essa partida, né? Mas é um jogo que eu acho que dá para ganhar? Dá sim, dá para ganhar. Não estou falando nem tranquilamente, mas se jogar bem, se impor no jogo, dá para ganhar dos caras lá no Equador, sim. O empate não é tão ruim, mas dependendo dos outros resultados. Um cenário: se o São Paulo vence o Cobresal no Morumbi na segunda rodada, vence ou empata na estreia contra o Talleres na Argentina, um empate contra o Barcelona não é tão ruim fora de casa, mas tem um porém. Nos jogos de volta, nos 2 jogos que o São Paulo vai fazer no Morumbi, tanto contra o Talleres como também contra o Barcelona, aí precisa ganhar. Porque a partir do momento que, um exemplo, você empata com o Talleres, ganha do Cobresal, empata com o Barcelona, né? São 5 pontos. 3, 4, 5. Uma vitória, 2 empates. 5 pontos. Ok, beleza, não está tão ruim. Vai ficar ruim se algum dos times, mais provável o Talleres ou o Barcelona, tiver aí pelo menos 2 vitórias. Aí vai complicar. Mas não é tão ruim. Só que os 2 jogos que o São Paulo, na volta, no Morumbi, que vão ser em sequência contra Talleres e Barcelona, aí vai ter a obrigação de ganhar para poder classificar na fase de grupos da Libertadores. Vocês conseguiram entender? É um caminho difícil? Não é um caminho tão difícil. Tudo vai depender do quê? Do treinador. Tudo vai depender do quê? Do elenco, que deu o aval, que garantiu para a diretoria, para a permanência do técnico. Tudo vai ser de responsabilidade, diretoria, comissão técnica e elenco. Você olhando no papel, tem todas as condições de passar de fase na Libertadores e começar e ter esse início de Campeonato Brasileiro começando bem. Do contrário, eu acho que o São Paulo não vai se curar e nem o elenco vai conseguir manter Thiago Carpini no comando do São Paulo. E ainda para piorar talvez um pouco as coisas, ou então para melhorar de vez o cenário geral desses jogos que a gente selecionou, depois do Barcelona veio o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no Morumbi. E a gente sabe que contra o Palmeiras não tem nem o que comentar. Essa rivalidade, essa briga dentro e fora de campo, que sempre está acontecendo no clássico Choque Rei, não vou nem comentar, é obrigação vencer do Palmeiras dentro do Morumbi, tá? Obrigação. Então, são 7 jogos super importantes para o São Paulo. 3 pela Libertadores, 4 pelo Campeonato Brasileiro, todos se misturando ali. Então, por isso que o aproveitamento do elenco vai ter que ser praticamente total. Não vai dar para jogar na sequência com 3, 4 jogos com o mesmo time. Eu acho muito difícil isso acontecer. Até para não estourar ninguém, para a gente não perder para os próximos jogos.
né? Então, quer dizer, se o São Paulo quiser brigar por alguma coisa, pelo menos a esses 3 jogos de Libertadores, essa primeira parte da fase de grupos, e esses 4 jogos do Campeonato Brasileiro, são de suma importância para o São Paulo começar bem nesses 2 campeonatos simultaneamente, e a gente já conseguir já ter uma previsão do que pode vir de bom ou de ruim na temporada. E nesse início a gente vai pegar aí 2 postulantes a briga pelo título, que é Flamengo e Palmeiras. Vai ser muito complicado. Então, por isso que é importante esses 3 primeiros jogos, que vão ser o divisor de águas. É um momento decisivo. Tadieres, Cobressal, os 2 pela Liberta, fora e em casa, e o Fortaleza estreando no Campeonato Brasileiro. Se apresentar um futebol, uma evolução do que a gente viu no Campeonato Paulista, tendo esses 3 resultados aí na sequência, é bem capaz que o Carpini consiga virar o jogo, trazer a torcida de volta para o lado dele, para ter uma sequência. Caso contrário, eu acho muito difícil Carpini, por mais que os jogadores queiram, por mais que não tenha ninguém no mercado para trazer, eu acho muito difícil o Carpini ficar no cargo. Por quê? Com a saída do Carpini, a chegada de um novo técnico, ainda dá tempo para recuperar a fase de grupo e tentar aí um reinício, um restart no Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião. Se realmente vai ser importante esses 3 primeiros jogos, e você acha que é nesses 3 que o Carpini será testado, e a partir daí 2 cenários podem ser desenhados para a sequência do São Paulo na temporada? Quero saber a sua opinião. Tamo junto. É nóis.